Hoje a gente vai estar aqui falando com a doutora Vanessa e eu vou deixar aqui para ela poder se apresentar e falar para a gente quais são as qualificações, que ela é uma pessoa assim extremamente importante aqui na comunidade, aqui em Caldas Novas, e nós vamos estar falando principalmente sobre violência contra a mulher dentro dos condomínios. Então, para isso eu trouxe ela aqui hoje. Olá, doutora Olá, boa Vanessa. tarde. Boa tarde. Eu vou pedir, por gentileza, para a senhora poder se apresentar, falar com o que a senhora está trabalhando, como que funciona. Então, meu nome é Vanessa Rocha, sou advogada, atualmente presidente da Comissão Especial de Valorização da Mulher, da OAB aqui de Caldas Novas. Também sou conselheira estadual da mulher, faço parte ali do Conselho Estadual da Mulher, sou a única representante das mulheres do interior. E agora assumi também a missão de presidir o Conselho da Comunidade Prisional aqui de Caldas Novas. Então, que é o Ah, conselho que cuida dos agressores, das pessoas que estão privadas de liberdade, assim como os egressos, né, com a ressocialização, e dá também um amparo para os familiares. interessante. É muito assim, muita qualificação para uma pessoa só, muito trabalho, né? E eu te chamei aqui hoje para a gente poder estar falando principalmente sobre agressão contra as mulheres dentro do condomínio. Nosso podcast envolve principalmente condomínio, a gente fala sobre condomínio para moradores e síndicos. E eu queria assim que a senhora falasse um pouco para a gente. Você já viu alguma questão dentro de condomínio que uma mulher sofreu alguma agressão lá dentro? Ou como que se deu assim alguma situação? Bom, onde tem o corpo feminino, onde tem um corpo da mulher, ali vai ter agressão. Então, o lugar que existir mulheres, ali terá agressão. Não importa se é em casa, se é na escola, se são nos hospitais. Nós tivemos aí, né, um caso de uma mulher que durante o parto foi vítima, né, de abuso sexual, um caso aí bem notório. E infelizmente dentro dos condomínios essa realidade ela não é diferente. Esse da mulher que sofreu abuso sexual foi aqui em Caldas. Não, foi noticiado E foi nacionalmente. de forma Isso, nacional, né? anestesista, que enquanto ela Ah, estava ali naquele. me lembro Isso. sim do caso. Aquele foi um caso que teve repercussão porque Uhum. as enfermeiras já era uma prática que acontecia com muita rotina, mas não se conseguia provas do que estava acontecendo. Aí ali foi a questão de provas, mas aqui no estado de Goiás nós já tivemos mulheres que estavam na UTI, enquanto estavam na UTI ficaram grávidas. É complicado, né, ser mulher hoje em dia. É muito Ah, complicado. às vezes a gente fala assim, à noite a gente está andando do lado de uma rua e muitos homens não entendem por que que a gente tem que atravessar do outro lado se vem outra pessoa contra, né? Então a gente tenta se esquivar o tempo inteiro de ser abusada, assediada ou até mesmo às vezes agredida, né? Isso. Dentro do condomínio acontece uma questão que, no meu ponto de vista, pelo menos que trabalho com condomínio, é um pouco pior, porque ali a gente está dentro de uma comunidade fechada, Sim. conhecemos os vizinhos, a gente sabe quem são eles, o que, que eles fazem, só que às vezes tem relatos de marido agredindo a esposa e ninguém faz nada. Então, essa que seria assim a maior questão. Esse vizinho que está ouvindo, por exemplo, o marido agredindo a esposa, o que, que ele poderia fazer? Bom, alguns estados já têm leis, por exemplo, em São Paulo, que já tem leis que obrigam, que determinam ali que é obrigatório para o síndico, para todos os síndicos e condôminos, fazer a notificação daquela agressão. E porque realmente acontece muitas vezes de ter, né, essa violência ali praticada, e muitas vezes, para não ter uma indisposição entre vizinhos, não se faz essa denúncia. Lembrando que sempre quando nós não denunciamos um caso de violência contra a mulher, contra a criança ou qualquer abuso, nós estamos naquele momento, a pessoa não é neutra. Naquele momento ela está do lado do agressor. Quando você não se posiciona ao lado da vítima, você com certeza já está posicionado ao lado do agressor. Isso E é uma verdade mesmo, porque se você está deixando de amparar a vítima, você, no seu silêncio, está amparando o agressor Isso, mesmo. e isso fortalece, né? Porque a Com vítima sabe que certeza. todo mundo sabe que ela apanha, que ela grita, que ela pede socorro, todo mundo conhece ele, e ninguém nem constrange esse agressor, então ela se vê muito ali
Muitas pessoas falam, ah, a pessoa voltou porque gosta de apanhar. Na verdade, ela não tem apoio, ela não consegue ver apoio diante de seus vizinhos, na sua comunidade, muitas vezes nem mesmo dentro da família. Então, por isso que tem medo do agressor. Então, muitas vezes ela vai e mantém-se, né, naquele lar abusivo. E então aqui em Goiás nós temos em 2022 a Sabrina Garcês, ela fez em Goiânia uma obrigatoriedade para que os condôminos, né, e os síndicos façam essa notificação, que é para o 190. É a Uhum. polícia militar que tem que ser a convocada, né, nesses casos de violência e agressão assim de forma mais direta. Existem outros números, mas quem vai prestar realmente socorro à vítima é o 190. 190, né? 190. E então o papel do síndico nessa questão seria estar recebendo essa notificação de algum morador, por exemplo, Na algum verdade, morador nem que ele vai recebendo. estar vendo ali, né, a situação e passando isso para a polícia. Ele liga para a polícia, ou qualquer um dos dois pode ligar. O síndico ou o morador pode ligar para a polícia. Qualquer um pode ligar para a polícia, porque em Goiás nós ainda não temos essa obrigatoriedade que o síndico seja obrigado a comunicar todos os casos de violência contra a mulher. Mas eu acredito que o papel do síndico ele vai um pouco além, porque quando a gente analisa a questão da violência contra a mulher, a violência contra a família, na verdade, né? A gente fala contra a mulher porque é a base ali do lar, né? Mas a violência doméstica, ela atinge toda a família, inclusive os Isso. meninos, que é algo que poucos falam sobre essa questão do quão isso atinge os meninos, que eles, crianças que são de lares, saíram de lares violentos, elas tendem a se tornar violentas também. Então, eu acredito que além dessa denúncia, pode ser feito pelo síndico, pelos condomínios, um trabalho de conscientização, que é uma questão muito cultural a violência. Então, nós É, precisamos de trabalhar com a conscientização dentro dessas pequenas cidades, né, que são os condomínios, que cada condomínio tem um é, jeito bem peculiar ali de de lidar, né? conviver. Isso mesmo, condomínio é desse jeito. E nós que já estamos no interior, Caldas Novas, e ainda moramos em condomínio, é ainda mais difícil porque a gente está assim, um pouco afastado das questões das leis, de como que as coisas realmente funcionam em cidades grandes, por exemplo, Goiânia, que está aqui perto, né? Então, quem já mora em condomínio lá já tem uma ideia melhor como que é condomínio. Diferente daqui de Caldas, que quem mora em condomínio começa a aprender aos poucos agora como que está funcionando, né? Uma outra questão que eu venho assim pensando muito é, e quando o síndico, ele é o agressor contra a mulher? Porque eu já vi casos do síndico, por exemplo, gritar com a mulher, falar coisas assim de baixo calão, por exemplo, aqui você não vem, aqui não, você vai lavar roupa suja na sua casa, você não tem nada para fazer não, vou te arrumar um tanque de roupa suja. Aqueles bordões que eu acho que toda mulher já ouviu na vida, que assim, é péssimo a gente ouvir, mas para a gente poder combater isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. Então, isso é uma agressão contra a mulher? Bom, quais são as agressões contra a mulher? O que é a violência contra a mulher de acordo com a Lei Maria da Penha? A violência verbal, que é essa por xingamentos. Nós temos a violência psicológica, porque geralmente muitas perguntam assim, doutora, ele me humilha, ele me xinga, ele me compara com a outra, ele fala palavras assim que me destrói, que às vezes se ele me desse um soco, doeria menos do que as palavras que ele me fala. Isso é violência? É violência, violência psicológica. Nós temos violência patrimonial, nós temos a violência moral, que é quando esse homem ele sai falando mentiras, né, sobre essa mulher, e nem que não for, pode ser verdade, mas que afete a moral dessa mulher, então também é considerado um crime, também uma violência. Nós temos a violência patrimonial, quando o homem não deixa essa mulher administrar seu dinheiro, seu salário ou seus bens. Então ele fica em poder disso, então é uma violência patrimonial. Temos a violência sexual, que não é só o ato sexual em si, os atos libidinosos também, né? O passar a mão, o, a forma, né, de falar umas cantadas assim constrangedoras. Então tudo isso também de cunho sexual que violenta. Eu sempre oriento assim: a pessoa fez uma piada, brincou, falou alguma coisa, te feriu, te magoou, aquilo ali é uma violência.
Porque nós não violentamos o outro com elogios. Nossa, como você está maravilhosa. Nossa, Isso. essa roupa de bolinha ficou perfeita em você. Sua pele Obrigada. está incrível. Então, Isso mesmo. assim, isso causa bem. Então, quando eu falo É, coisas que te violentam, que te agridem, então isso. isso, assim, é a forma mais fácil de saber. Estamos sofrendo violência ou não? Me fez sentir algo ruim? Eu não fiquei confortável com aquilo, me causou vergonha, está me causando assim uma situação vexatória, então você está diante de uma situação de violência. Uhum. E a violência, o Código Penal brasileiro ele fala que toda pessoa, todo cidadão que está diante da violação da lei, ele é obrigado, né? Ele é um fiscal, né? Todos Uhum. nós somos fiscais, então nós devemos dar essa proteção para essas pessoas. O síndico, quando ele está ali como síndico, todas as lideranças, todas as autoridades, é o dever ser, né? Presume-se que aquela pessoa tem a obrigação de poder proteger todos aqueles aquelas outras pessoas ali, os condôminos, Os né? condôminos, isso. Isso. Então, esse síndico ele já tem essa responsabilidade por ser ali uma liderança, uma autoridade para aquela comunidade. E quando ele é um agressor, quando ele é o violador, ele entra como todos os outros, ele também responde. Isso porque principalmente também o síndico, ele tem, na lei fala, né? Ele tem dever civil e penal, né? Ali diante de todos para os condôminos que o elegeram como síndico. Então, Isso. às vezes, quando ele mesmo faz esse tipo de coisa, então ele pode ser incriminado. Ele deve ser Ele incriminado, deve, não sim. é que ele pode, ele Ele deve deve ser ser, né? incriminado. E isso, por exemplo, não só acontece uma vez, acontece sempre. Que tipo de provas que essa mulher deve juntar, por exemplo, para poder entrar com um processo, né? Isso. Um Inicialmente vai processo até a da. delegacia. Hum, Inicialmente ela vai até a delegacia e aí eles fazem o encaminhamento, ele responde na esfera criminal e ela pode aguardar. Termina na esfera criminal, que também pode ter multa, indenização, e depois ir para a esfera civil para pedir o ressarcimento, né, de todos os danos causados na esfera moral. Então e ele isso é muito responde importante saber. ele responde em duas esferas, na esfera criminal e Uhum, na esfera criminal e na esfera civil. na esfera civil. Muito interessante saber disso, porque enquanto moradores de condomínio, a gente não espera que esse tipo de coisa aconteça, né? E depois também a gente não sabe nem como se proteger de pessoas que são abusadores, porque o síndico fazendo isso é um abusador, o marido que está maltratando a esposa, batendo na esposa, fazendo aqueles joguinhos psicológicos, né? Ele também é um abusador. E aqui em Caldas ainda, eu não sei se você se lembra, teve um caso de um turista que ele foi no condomínio passar férias. Era um condomínio de temporada também. E aí acabou que ele encontrou uma menina e ele abusou dela na escada. Você lembra desse caso? Não. Caldas Novas inteiro ficou em choque. Ai meu Deus, cadê esse cara? Porque ele fugiu. Uhum. Quem que ele é? Quando foram ver, era um policial. Então, assim, não adianta, a gente tem que se proteger de todas as formas, porque policial, síndico, marido, pai, avô, todos eles podem ou não estar abusando de uma mulher em determinado momento, com falas de agressão, pode ser com agressão física, como a senhora falou, sexual. Então, assim, como que a gente começa a se resguardar disso? Porque o que eu vejo assim é que a gente se resguarda muito e muita gente ainda reclama da Lei Maria da Penha, né? Fala, é só para mulher, Lei Maria da Penha. Mas o que que a gente pode fazer enquanto mulher para a gente poder assim dar um basta nisso? A gente pode fazer denúncia? O que mais a gente pode fazer? Bom, as pessoas que falam da Lei Maria da Penha é porque não entendem por que a lei existe. O Brasil, de todos os países que existem no mundo, ele é o quinto país. Sabe aquele lugar que as mulheres usam burca, que tem que tampar e tal, não pode sair na rua? Esse país protege muito mais suas mulheres do que o Brasil. Hum, Nós somos o quinto país no mundo que mais mata e agride mulheres. O estado de nossa. Goiás figura no segundo estado do Brasil que é mais agressor e violento contra suas mulheres e que menos tem acesso ao sistema de proteção.
Porque a violência, como eu disse aqui antes para você, a violência contra a mulher, ela é uma violência sistêmica, cultural e estrutural. Então não tem, ai, fulano vai fazer algo, a instituição vai fazer uma coisa. A única forma de se combater a violência é por meio da rede, porque ela viola todos os níveis da pessoa, o físico, o emocional, o mental, o espiritual e todos os outros. Por quê? Por que que quando o homem agride a mulher que está ali dentro da sua casa, a pessoa dentro da sua casa, ele é mais penalizado do que se ele agride uma mulher fora de dentro da sua casa? Porque o homem, ele é o protetor da mulher. Assim como o pai é o protetor das crianças. Então, como ele está nesse papel de protetor, é dele que devia, de onde devia sair essa proteção. E quando ele quebra essa confiança, essa proteção, então ele tem que ser penalizado de uma forma mais didática, né? Algo para que ele realmente aprenda que aquilo não deve ser feito. A Lei Maria da Penha, os homens brasileiros nunca se levantaram contra os agressores de mulheres. Para que a Lei Maria da Penha existisse, Maria da Penha teve que ir na corte latino-americana, em cortes europeias, para falar que havia sido cometido vários crimes contra ela e a justiça brasileira não dava resposta para o processo. Foram mais de 20 anos sem a sentenciar, né, sem encerrar-se o processo contra o agressor dela. Então foram países internacionais que disseram, né, indicaram para o Brasil criar esse ordenamento que protegesse as suas mulheres. Então, primeiro que nunca foi daqui do próprio Brasil, dos homens brasileiros, que as suas mulheres precisam de proteção. Aí fala assim, ah não, eu sou casado, eu tenho uma filha, e eu não agrido a minha filha, esse problema não é um problema aqui. A sua filha vai em médico? A sua filha tem professores nas escolas? A sua filha anda nas ruas? Tem policiais? Porque a violência, ela não tem nem grau de instrução e nem hierarquia social. Assim Isso. como ela atinge a classe A, ela atinge a classe B, ela atinge a classe C, pessoas que têm formação, pessoas que não têm formação. Tanto que nós tivemos a esposa de um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ela ia nos eventos da OAB de manga comprida. Quando foi se descobrir que ela começou a contar, é porque ela estava toda roxa, como ele agredia muito ela, então ela vestia vestidos aqui, vestidos de manga comprida, não porque ela era Nossa. elegante, mas é porque ela queria Tampar. tampar. Ah, as esposas de policiais, de pessoas de juízes, desembargadores sofrem agressão? Sofrem agressão. Sofre. Mas se elas não têm problema de dinheiro, por que elas mantêm lá? Porque são outros tipos de problemas de lá. Os problemas ali é a questão do julgamento social, que é muito grande, tem a parte do medo. Se você se separar de uma pessoa, de um homem que tem muito poder, então ele consegue mover todo o sistema contra aquela mulher. Ameaça, né? Ameaças, e a pessoa que está ali sofrendo a violência, ai, será que aquele policial, será que aquele juiz tem coragem de matar? Ela já sofre as agressões dentro de casa. E eu posso achar que não, mas ela tem certeza que sim. E eu sempre acho, qualquer pessoa tem coragem de matar. Se uma pessoa estiver desequilibrada emocionalmente, ela mata sim. Ela agride, ela faz diversas coisas. Então, eu sempre falo, não duvidem. Por mais tem muitas que falam, ah, não, doutora, não vai não, ele não faz isso Tem comigo uns que não. ainda falam assim, cão que ladra não morde, né? Morde. Morde, E como morde? e, né, acaba com a outra pessoa que não deixa nem rastro. Isso. É uma coisa, assim, da gente observar mesmo como que a cultura tá enraizada na gente, que é essa questão da mulher sempre ter que se posicionar numa questão mais subalterna. Então a gente tem que sempre estar assim, senhor, os salários das mulheres são os mais baixos. Então, e ainda tem gente que ainda fala, ah, mas é mulher, tá acostumada, tem que ficar dentro de casa, tem que vai cuidar dos seus filhos, quis abrir as pernas, agora se vira com os filhos, como se o homem não tivesse feito nada, né? Isso. É toda assim responsabilidade da mulher. A sociedade em si mesma, ela já culpa a gente por muita coisa. A gente já se culpa por conta da maternidade, por deixar os filhos na escola para poder trabalhar.
para várias outras questões. Se você não deixa o filho, fica com os filhos e não trabalha, ela te culpa porque agora tá aí, é menos. Porque assim, se você tiver filhos, cuidar do marido, for uma dona de casa, você é menos mulher, porque você não está É, empoderada no mercado. é Se isso, você vai para o mercado, não casa e não tem filhos, você também é menos mulher. Porque se você não teve isso. filhos e não teve marido, também não serve. Então não tem assim muito para onde correr. É Não, aquilo ali, pronto, acabou. E uma outra questão que ainda assim, que eu acho que fecha um pouco mais o escopo tudo, é que são nós mulheres já sofremos esses tipos de abusos, mas a comunidade das mulheres negras ainda sofrem o triplo que a gente, né? sim, Porque é uma quantidade maior de mulheres que elas dependem mais do SUS do que outros tipos de mulheres. Elas dependem mais delas mesmas também. Então, elas se submetem mais a esse tipo de agressão para poder conseguir viver. Então, não é só um tipo de agressão contra as mulheres. Dentro do tipo da agressão contra a mulher, tem vários outros tipos, né? A mulher negra, a mulher que vem de outros países para poder ficar aqui. Então, são vários outros subgrupos dentro disso. E o motivo é sempre o mesmo. Um homem que está se achando no direito de ter o corpo da mulher, o corpo, a cabeça, o patrimônio dela para ele, né? E isso. aí a gente fica assim, quando que isso vai acabar, será, né? Nunca parece que não acaba, porque cada dia que passa aumenta mais. Você mesmo falou que aumentou, né? Aumentaram os índices da violência contra a mulher. É assim, primeiro a questão do movimento feminista. Quem que alcançou e conquistou todos os nossos direitos? Existe assim o termo feminista e o termo femista. As feministas é o feminino de machista, que são mulheres que se acham superiores que os homens. O movimento feminista é um movimento de direito das mulheres. Então, inicialmente, as mulheres começaram a andar juntas. Então, quando vieram assim, as mulheres quiseram trabalhar, a luta porque a mulher queria ir para o mercado de trabalho. A mulher negra e a mulher pobre nunca lutou por isso, porque elas sempre trabalhavam. Então, assim, nossa, as mulheres querem trabalhar. As pobres e as negras sempre estiveram no mercado de trabalho. Elas não eram remuneradas. Ou quando eram remuneradas, elas chegavam a 25% do que um homem ganhava. Elas trabalhavam mais por um período maior, no entanto, recebiam Elas não menos da tiveram metade. oportunidade de luta, isso. Na verdade, elas sempre estiveram no trabalhando. Então, Uhum. aí quando a mulher da classe A e classe B quis ir para a faculdade, quis ir trabalhar, foi uma luta da classe A. Nesse momento, as mulheres olharam e falaram assim, as negras e as pobres. Elas olharam e falaram assim: nós todas somos mulheres. Todas somos vítimas de algum tipo de cerceamento da nossa liberdade, mas a nossa luta não é igual. Então, o movimento ele foi se dividindo. Aqui está o movimento das mulheres negras. O que é uma mulher negra da favela? O que é feminismo para essa mulher? Feminismo para uma mulher negra, para uma mulher de classe baixa, é ter creche para colocar os filhos, é ter trabalho que pague para ela, é ter uma qualificação profissional, é ter uma rua para que ela possa ir iluminada sem ser abusada sexualmente, é ir para a maternidade para ter seu filho e não ser retirado a criança dela já em estado de apodrecimento, como aconteceu aqui em Caldas Novas, e infelizmente ainda acontece muita violência obstétrica. Então a mulher negra, ela verificou que esse é ter um filho e ele não chegar na adolescência, ir para a faculdade e não ser exterminado pela polícia nas ruas por ser negro ou por ser da favela. E aí você olha para a mulher da classe A, então ela quer o quê? Ela quer liberdade patrimonial. Ela é muito rica, mas está tudo na mão do marido. Às vezes ela tem acesso a muitas coisas, mas ela é oprimida psicologicamente falando, ela não pode trabalhar, ela é um bibelô, né? Ela é ali um enfeite para aquele homem. E ela quer ser Isso. mais do que aquilo. Então tudo é movimento feminista, só que com diversas ramificações. A mulher da zona rural, a luta da mulher da zona rural que fica lá escondida no meio do mato de todo mundo, que é uma situação muito complicada, é uma luta diferente da mulher
da área urbana, a luta da mulher da igreja, que nós temos muita violência dentro das igrejas, de todas as religiões possíveis. Só que quando se envolve religião, fica mais complicado porque você trabalha com a questão espiritual. Então, muitas vezes, ali dentro daquela religião, fala-se que é alguém, alguma entidade de Satã que está usando aquela mulher para se voltar contra aquele padre, contra aquele pastor, contra aquele líder ali, né? Isso quando não ainda pedem silêncio da mulher, né? Isso. Abusam tudo, falam, não, agora você não conta nada para ninguém. É como se nada tivesse acontecido. Porque senão eu falo que você que deu em cima de mim, que foi você que isso. E a mulher já está destruída para não ser julgada pelas outras pessoas, aí ela se cala. É igual assim, nossa, a mulher foi violentada por causa da roupa. Porque assim, você falou, à noite a gente vai para a rua e tem medo. Não precisa ser noite. Se você sai 2 horas da tarde na porta da sua casa, você avista um homem estranho que você não conhece, isso. Na hora já liga a anteninha, já começa. O radar, isso, né? Já começa. Luzinha vermelha, isso. Vamos olhar para onde é que você a gente vai correr. Já começa a ficar olhando, já vê as direções que você pode ali se salvar daquele indivíduo. E não é medo de levar celular, não. É de sermos violentadas. Levar celular é o de menos, né? Quantas vezes eu, menina, voltando de escola, já corri de gente, de homem, de velho, que fica seguindo a gente e tal, e a gente tem que correr. Assim, a minha vida toda eu me lembro de eu correndo de homens. Eu me lembro também, olha, em Goiânia ainda, ali, área urbana, tá um carro parado do lado e falando, entra aqui, entra aqui. Eu, menina, 17, 18 anos, tava indo pra faculdade, e entra aqui, entra aqui. Eu falei, eu não, eu, ó, pé na tábua, eu corri. E ele veio com o carro atrás ainda. Minha sorte foi que eu tinha achado, acho que foi uma porta do Inmetro lá aberta. Entrei lá e falei lá pro guarda, ó, aquele carro ali tá me seguindo. Então, assim, uma salvação. Isso pra mim. Uma pessoa que tem no centro de Goiânia ali, tem todos os recursos, tudo. E pra quem não tem, né, esses recursos, não tem às vezes nem pra onde fugir. É uma coisa assim que deixa a gente assim muito indignado, né? Vem aquela assim, aquela raiva, aquela dor que deixa a gente assim extremamente indignado com o assunto. E é um assunto que me deixa muito indignada e com raiva também. Tô falando aqui com a senhora agora e rindo e tudo, mas para poder mascarar a raiva que eu tô sentindo. Porque a gente, assim como você, eu e várias outras mulheres já passamos por situações que a pessoa que era o agressor saiu impune. A maioria dos casos. Então, assim, a gente fica, pô, tem que aguentar isso até quando? Até quando eu tenho que passar por isso? Pô, um síndico mandando eu ir lavar roupa, como se eu já não fizesse as tarefas domésticas, trabalho, cuido do meu filho, ainda tenho que cuidar de marido aqui ainda, ele fala um negócio desse. Então, assim, são pequenas agressões que a gente sofre no dia a dia. Louca. Nossa, você é louca. Nossa, se você quiser me enlouquecer, me chama de louca. Por quê? Esse é o termo que eles utilizam quando não nos vencem argumentos, querem diminuir nossa capacidade psicológica, né? Então você fala assim, só falou que é louca, não sei o quê, mas a gente sabe, toda carga, quando a pessoa fala, ela é louca. Esse do louco é melhor. É justamente esse momento mesmo. Acabou o argumento. Não, você tá louca, cala sua boca. Não, essa mulher é louca. Ou então terminou um relacionamento, né? Eu terminei com aquela louca, Deus me livre. Mas ninguém viu o que aconteceu lá atrás, quando você dava motivo pra ela ficar agindo que nem louca. Ninguém viu você conversando ali com ela e abusando psicologicamente dela ali a todo momento, pra depois chamar ela de louca. E fica louca mesmo. Uma mulher com um homem abusivo, ela se perde de si, ela destrói a sua autoestima completamente. Os filhos também perdem a autoestima. Os meninos estão vendo um modelo de homem ali escroto, né? E as meninas também. Todas as mulheres que eu atendo que são vítimas de abuso, de violência, de várias coisas, eu já pergunto, como era a relação do seu pai e da sua mãe? Ali vai estar o segredo de por que os padrões, né, de respeito comportamentais eles foram rompidos. Você me disse o que é necessário para a gente fazer para quebrar isso. Isso. Os espartanos, eu gosto muito de história. Em Esparta é uma das sociedades que a gente via que a mulher tinha mais liberdade e que ela era mais respeitada. Por quê? Porque os espartanos falavam que não tinha como sair um guerreiro espartano forte de uma mulher fraca. Então, as espartanas,
eram as mulheres mais incríveis, porque elas, né, que pariam os guerreiros espartanos. E elas eram envolvidas em tudo na sociedade. Então, quando elas foram erigidas, né, esse papel de importante, esse papel de destaque, era uma cidade, eles eram poderosos, com mulheres fortes também. E o modelo que foi o modelo da Grécia, que as mulheres eram aquelas helenas, né? Ficavam bordando, esperando os homens que vinham da guerra. Então, a nossa cultura é dessa mulher mais helena, apesar de nós sermos, né, sempre trabalharmos como as espartanas, né? Isso. Porque a mulher brasileira sempre trabalhou, principalmente ali das classes menos favorecidas. E então, como é um problema cultural, a solução ela vem culturalmente. Ela vem como? Ah, as mulheres são desunidas? Então, é na união feminina. Eu sempre falo, nós não precisamos tomar café, nós não precisamos sermos amigas, nós não precisamos ficar contando a vidinha uma para outra, mas nós temos que nos respeitar como mulheres. Se hoje a violência está na casa da coleguinha, amanhã essa violência vem para a minha. Por quê? Porque até o filho daquele lar violento, daqui a pouco é o que vai assaltar nas ruas, daqui a pouco é o que vai se tornar um abusador, que pode se casar com outra pessoa de outro lar que não tem nada a ver. Isso. Então, assim, a violência, ela atinge todo mundo. Não tem como, se você está em sociedade, ela vai atingir você. Aqui em Caldas, nós temos um caso, assim, muito grave, a meu ver, que é o caso ali do condomínio Filomeu. Ali nós temos muitas crianças, aproximadamente umas 3.000 crianças, que infelizmente estão completamente abandonadas. Então nós temos ali muitos casos de abuso sexual, crianças assim, 5, 6, 7 anos, que muitas vezes trabalham ali para o tráfico ou fazem coisas assim que não são permitidas para poder se alimentarem. Ali não tem uma rua para brincarem, não tem lugar de cultura, não tem esporte, não tem praticamente nada. E é um lugar que deveria ter, né? Isso. Aí a Caldas Novas olha e fala assim, eu não tenho nada a ver com o condomínio lá do Itanhangá. Ele fica lá no Itanhangá 2, perto da Serra de Caldas. O que o Santa Efigênia, Nova Vila, tem a ver com isso? Essas 3.000 crianças, elas vão crescer. E quando elas crescerem, elas não vão ficar só no Itanhangá 2. Estão crescendo, né? Porque Estão aqueles condomínios crescendo. lá já têm 5 anos, ou seja, estão 5 anos mais velhos nas mesmas condições. Isso. Então, o que acontece? Eles vão vir para Caldas Novas. Aí, quando, nossa, esses jovens não querem nada, nossa, esses jovens não querem isso. Não querem? Eles queriam quando estavam lá pedindo socorro. Aí, quando chega na fase da adolescência, que já está revoltado, já está ali quebrado, né? Já foi muito quebrado pela vida, aí espera-se deles que eles sejam um cidadão perfeito, quando na verdade nós não demos essa opção para essa pessoa, para essas crianças, para esses jovens. Por isso que eu assumi o conselho da comunidade prisional, porque nós falamos de violência contra a mulher. Primeiro que, na minha concepção e no trabalho que tenho tido, não é só o homem que é agressor, não é só o homem que é machista. O machismo, ele não tem gênero. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero mulheres em lugar de liderança, quero mulheres em tal lugar. Aí a gente consegue colocar aquela mulher em lugar de liderança. O que ela faz quando chega lá? É machista. É machista, ela é pior do que muitos homens. Então, assim, a gente tinha isso com os negros nas senzalas. De vez em quando, o negro era erigido ao papel de aquele que ficava feitor, tomando de feitor. Era o pior. Feitor era quando era o negro, quando colocava o negro para poder se vingar, que ele falava assim, eu já sofri muito, agora eu vou fazer com que os outros passem o que eu passei. Então, muitas vezes, isso também acontece, né? O homem que é machista, não, nós também temos muitas mulheres machistas. E o homem, ele também foi vitimado dentro do lar violento. A violência doméstica, ela também não causa danos só à mulher. Ela também causa danos aos homens. Com certeza. Então, nós temos ali um menino que foi abusado sexualmente, ou que viu a mãe sendo agredida pelo pai, que foi agredido pelo pai, que só teve a violência, né, como arma ali que foi ensinado a ele. Aí ele cresce e se envolve no relacionamento. Briga, tem uma confusão, ele vai ser violento. Ele é aquela criança que sofreu
e hoje tá lá no condomínio fazendo a esposa sofrer. Isso mesmo. Então, assim, tem um motivo, tem uma raiz por detrás daquela pessoa que tá fazendo o outro sofrer. Isso. E aí ele vai para a cadeia, para a delegacia. Muitas vezes ele apanha lá para aprender a não bater em mulher. Então ninguém nunca para com aquele homem, senta com ele e fala assim: por que que você está desse jeito? De onde vem tanta violência? Inclusive, na última reunião que nós tivemos com a Superintendente Estadual da Mulher, Mariana Gidrão, ela deu um número assim incrível, que agora nós temos os grupos reflexivos, que todo homem que agride a mulher, que está envolvido nesse caso de agressão, ele é conduzido a participar desse grupo reflexivo, que é entender o que é violência. Tem homem que não sabe que xingar a mulher é violência. Ah, A vida toda ele viu a mãe e o pai. Nós somos fazendo aquilo pessoas. normalizou pra ele. Isso. Então, para ele não existe chamar, gritar, xingar, falar muita coisa. Ele não tem noção que ele está praticando violência. Tem muita gente que acha que espancar, que bater, que humilhar, que pegar o dinheiro e ficar com o dinheiro não é uma violência, porque é aquele tipo de relacionamento que ele viveu. Que ele viu e que A pra ele é o vovó com o certo. vovô era daquele jeito, a mamãe era com o papai era daquele jeito, a minha tia com o meu tio era daquele jeito, então o meu é desse jeito. Por que que tá errado? Então, assim, Caramba. muitas vezes a pessoa não tem ideia de que está, tanto a mulher como o homem, que eles são abusadores, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, ela é vítima. Então, até fui lá na Lego semana passada e falaram, as mulheres nunca fazem nada e os homens batem. Eu não concordo com isso, porque não é o que eu vejo. É claro que nada nos dá o direito de poder agredir outra pessoa, mas quando aquele relacionamento ele está adoecido, os dois são adoecidos. E geralmente os dois cometem violência. Só que a violência praticada pelas mulheres é uma violência diferente daquela violência praticada pelos homens, porque nós somos diferentes. Então, muitas vezes, o homem ele é mais violento fisicamente, é igual bullying. No bullying, o homem, o menino bate, ele pega, ele corre, ele quebra as coisas. E as meninas? Como elas praticam bullying na escola? É Psicologicamente. psicológico. Uhum. Nosso terror é um terror psicológico, é um terror moral, é de fazer barraco, é Então, de... às vezes, a mulher ela vai tanto consumindo o homem, o relacionamento e tudo, que isso meio que justificaria, porque nada justifica, mas justificaria a atuação do homem em agredir fisicamente. Não é que justificaria, é que quando a gente olha a dinâmica familiar, a gente não pode ser muito ferro e fogo, porque as relações familiares são complexas. Então, muitas vezes, inicialmente eu tinha um comportamento, todo homem é agressor, toda mulher é vítima. E a doutora Gisele Teles, uma incrível psicóloga que nós temos aqui em Caldas Novas, ela falou, doutora, a vítima também tem poder. Porque tem pessoas que elas não existiriam se não fossem vítimas, que são pessoas muito carentes. Então, se ela fica naquela condição de vítima, ela tem o olhar das outras pessoas. Isso é um ponto. O outro ponto é, de onde saíram essas vítimas? De lares doentios. Então, se uma mulher que sempre o pai bateu na mãe, espancou a mãe, tem aquele odeia o pai, quer salvar a mãe e tal, ela sai e arrumou um relacionamento. O homem batia nela. Arruma o segundo relacionamento, batia nela. Arruma um terceiro relacionamento, também bate nela. É o que nós comumente aí chamamos de dedo podre. É o dedo que é podre? Não. As emoções dela e o merecimento dela é daquilo. É aquele padrão de homem. Se porventura essa mulher encontrar um homem que não é abusivo, que não é agressor, o que vai acontecer com os dois? Ela vai ser abusiva com ele. Ou ela vai transformar ele em um homem abusivo. Ah, Porque nós somos assim. Não é uma coisa racional, é emocional. Está no nosso psicológico aquele padrão comportamental. O que eu mereço? As meninas, o que meu pai me deu? Que amor que o meu pai me deu? Como caramba. que eu fui... Porque os homens, né, os pais, eles nos mostram o mundo. A mãe, ali é o aconchego, é a proteção, é o alimento, mas o pai é que nos joga para a vida, né? Isso. Então, assim, quando esse pai, ele não dá carinho para essa menina, que ele é ele é um modelo de... Olha, eu não quero casar com homem como meu pai. Qualquer ser humano, menos que seja o meu pai. No Então a gente não final, sabe o que é pior, se é o pai ausente ou o pai abusador, né? a ausência paterna destrói o ser humano. A cadeia, se você for no presídio, você vai encontrar lá hoje 250 homens sem pai.
que não tiveram pai. E os que tiveram pai abusador? Estão lá também. Estão lá também, mas são menos. Infelizmente, nós somos uma sociedade com, ultimamente, principalmente nos últimos anos, é uma sociedade que está diminuindo os homens, diminuindo o papel dos homens na sociedade. Parece que tem até uma guerra aí contra a masculinidade, né? Uhum. O machismo, ele é tóxico, ele é terrível e tal, mas um homem masculino, um homem com as características masculinas, assim como a mulher feminina, isso é positivo. Eu não É acredito que bom, o Deus tenha ruim, errado. eu também não. O ruim é quando essa masculinidade ela vem acompanhada com a falta de respeito, com agressão, Mas isso não com está tudo. vinculado à masculinidade. Eu conheço um monte de mulheres E também que isso têm esse comportamento, e nem por isso nós vamos falar que as mulheres têm são que. masculinas. Isso, que elas têm que se tornar masculinas, que as mulheres não podem ser femininas, que É as. uma coisa que tem que ser separada uma da outra. Isso. Homem, uma coisa, outra coisa é a pessoa que está abusando. Isso, o machismo é uma coisa, e o machismo ele pode estar dentro de uma mulher, dentro de um homem, é um padrão cultural, comportamental. Então, assim, por que eu falo da questão do homem? Porque nós precisamos, como eu trabalho, eu falo assim, sou feminista, não sei o que, eu trabalho contra a violência, aí geralmente a pessoa fala assim, doutora, a gente tem que quebrar esses homens mesmo, né? Dar uma coisa. Na costa desse Achando que povo. esse é o discurso que eu vou, uau, é isso mesmo, a gente tem que bater nos homens. Não E vejo não assim. é. Antes eu falava assim sobre a questão do homem, né? Para que serve os homens? Adão, cadê Adão quando estava ali? Que Adão não protegeu Eva e não sei o quê. E com o passar do tempo, estudando sobre essas questões, eu vi o motivo. Por que Adão comeu a fruta? O fruto proibido. Você sabe por quê? Ah, Porque Adão, para ele foi dado o comando que ele não podia comer a fruta lá proibida, né? O fruto proibido. ah, E Eva foi e comeu. ah, E aí, depois que Eva tinha comido, Adão, mesmo sabendo que ele ia se dar mal, porque ele podia não ter comido, né? Eva aham. comeu e tá tudo bem. Olha, você não podia, agora se lascou e eu vou ficar aqui de boa com Deus. Na verdade, ele foi lá e comeu o fruto. Por que que ele comeu? Porque ele sabia que Eva ia sair do paraíso. Ele sabia que ela ia morrer. E ela estaria sozinha. Então, quando ele come depois dela, é onde vem o homem protetor, que é uma coisa que todas nós mulheres buscamos nos homens. É um Isso. homem que nos protege. A gente pode ser atirar, fazer um monte de coisa, mas A é gente tão. pode ser super autossuficiente, mas o Isso. colinho do marido ainda é muito bom. Você saber que eu tô com ele aqui, com ele do meu lado, pode vir mundo que a Que gente. a gente dá conta, né? Isso. Então, a mulher precisa desse homem protetor. E o que acontece com essa diminuição do papel do homem dentro da casa? Mulheres que falam assim, eu sou pai, eu sou pai e mãe, tentando ali destruir os 50% do homem. Isso vai mutilando a personalidade. Geralmente o pai é quando o marido já desapareceu, né? E Não, ela tem que assumir quem é o pai? É o. uma mulher que não respeita o pai. Ele não Ah, presta, ele não me quis, ele não sei o que, problema seu. Mas aquela criança ali é 50% desse homem que você escolheu mediante suas escolhas. Então, se ele é tão horrível assim, alguma coisa você tem com essas escolhas. Por que você está escolhendo o homem desse jeito? Por que você está atraindo homens com essa personalidade? A gente também tem que chamar a responsabilidade para nós. Olha, eu arrumei um homem ali que não presta. Ao invés de ficar atormentando a vida do filho, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo, começa a falar assim: eu escolhi um homem que não presta. Olha, eu gosto de homem que não presta, porque o pai é uma coisa. e a mesma coisa o pai com a esposa também, né? Isso. Porque, igual você falou, a violência ela vem das duas partes. Mas eu falo dessa questão de pai e mãe, é que hoje na sociedade as mães não abusam. Nós não temos muito pais que assumem o lugar da mãe também. Hoje É, nós temos, são os homens que somem, fazem 5 filhos cada um com a mulher, desaparece. desaparecem, tem que ir preso para ver se paga uma pensão alimentícia de 200, 300 reais e acha que vai enriquecer a mulher com isso. Então, assim, e uma coisa que está causando muito problema
nas crianças é a ausência paterna, tanto de pais que sumiram, foi comprar pão e não voltou mais, como daqueles pais que acham que dá arroz, feijão e tá bom, eu não preciso orientar meu filho, eu não preciso ensinar para os meus filhos as coisas, eu não preciso ter um tempo de qualidade com essa criança, que está forjando o caráter. Inclusive, o ordenamento jurídico, ele fala sobre isso, né? De pais que abandonam afetivamente os filhos. E o ordenamento fala, não, você não quer assumir isso, tudo bem, então vem aqui pagar uma multinha aqui, uma coisinha aqui, para poder suprir isso que você não está oferecendo. É assim, eles não, o direito ele não pode obrigar você a amar ninguém. O direito ele não obriga pai a amar filhos nem mães. Mas se aquela criança, aquele adulto, né, se viu que aquele abandono afetivo do pai lhe causou transtornos, pode ir na justiça. Em Brasília nós tivemos uma condenação de R$ 50.000 por Ah, abandono afetivo. Ele foi na justiça e conseguiu essa condenação por e acaba abandono. que tem que ter, porque quem ainda foi encarregada sobre tudo depois foi a mãe, quando o pai some, né? Então, assim, são questões que são complexas mesmo. Lidar com família é uma questão, assim, muito difícil. Condomínio, então, condomínio vai depender da quantidade de unidades que tem em cada condomínio. Esse do Filomeu lá mesmo, juntando todos os três lá, acho que são 800, né, Isso, apartamentos que tem lá. Então, imagina, 800 famílias. Ali deve dar, brincando ali, umas 5.000 pessoas, né? Pela quantidade de pessoas que tem dentro de cada apartamento. E é assim, uma, a gente precisa começar a falar sobre a violência dentro do condomínio. A gente tem que isso, falar sobre isso de um modo geral, igual a gente falou aqui agora. Porque não é só aquele pedacinho que está acontecendo ali, tudo tem uma ramificação, um acontecimento anterior àquilo que levou até aquilo ali, até o momento em que a mulher está sendo abusada dentro do condomínio, ou pelo síndico, ou por outro morador, ou às vezes por um turista que está ali visitando o lugar, mas que eles precisam é, ser criminalizados por isso. Eles precisam pagar pelo que eles estão fazendo e para que também o condomínio seja um ambiente de convivência positiva, né? Porque a isso. partir do momento que alguém está sofrendo alguma coisa dentro do condomínio, toda a comunidade do condomínio fica abalada. Então, era isso que eu queria falar com a senhora hoje, doutora. Muito obrigada por ter vindo. Por nada. E assim, sobre a questão do condomínio, eu acredito que por ser um espaço mais fechado, várias coisas têm como ser feitas ali. E nada é mais Isso. efetivo quando as pessoas do bem se posicionam. Então, se ali tem um agressor e aqueles homens, aquelas mulheres não aceitam aquela situação e confrontam aquele agressor, ele já não vai mais se sentir tão protegido. Ou então ele vai ter que se adequar àquelas regras. E as mulheres a mesma coisa. É, participar mais de grupos, contar mais um pouco, né, do que nós passamos. Às vezes as mulheres têm vergonha de serem agredidas, então elas não Tem. relatam, não contam. Então talvez começar a contar um pouco mais, ver as mulheres assim, menos como rivais e nos julgarmos, né, quando a pessoa vem contar as dores, que a gente não tripudie em cima da dor daquela pessoa, não machuque, mas não julgue. Isso. Escute e se não tem nada para falar, orienta a procurar a delegacia, orienta a procurar ali a Cevan. Nós ficamos ali na UAB ao lado do fórum. É uma comissão que ela é mista e ela proporciona atendimento jurídico, psicológico, profissional, ou a gente dá orientação geral, né, para as mulheres ali e homens, né, que nos procuram. E agora nós vamos começar com um grupo reflexivo aqui em Caldas, como eu estava te dizendo antes, de Ah, todos os homens que participaram dos grupos reflexivos, todos os agressores que participaram, nenhum daqueles homens que participou do grupo voltou a agredir suas companheiras. que Então aí, notícia boa. então isso comprova que o que a gente às vezes quer muito cadeia, 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 punição, quando na verdade muitas vezes as pessoas precisam de orientação, Orientação. de educação, de um tratamento psicológico, dentre outras coisas. E eu acredito assim que a ferramenta mais poderosa que nós temos para combater todas essas ramificações de violência é
o posicionamento do bem. As pessoas do bem, as pessoas honestas, os homens protetores, as mulheres, que a gente comece a proteger essas pessoas que estão sendo violentadas, que a gente comece a olhar para o lado, né? Caldas, apesar de ser uma cidade do interior, a gente não conhece muito os nossos vizinhos. Então, começar a conhecer um pouco os vizinhos, começar a saber quem são aquelas pessoas e o tratamento de educação, né? E para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, o que eu indico? Façam vídeos. Vá conversar com o agressor, já coloca o gravador para gravar. Por quê? Em qualquer momento ali, se ele falar alguma coisa, tá chegando perto, coloca o celular para gravar. Vai ter alguma conversa, chama uma pessoa que não seja da família, seja um amigo ou um conhecido, para quê? Para que essa pessoa sirva de testemunha nos processos. Porque geralmente é pai, mãe, irmão, amigo, aí a testemunha fica um pouco sem valor. Então, chame algum terceiro para presenciar aquilo, para também servir como testemunha. Mensagens pelo WhatsApp, sempre printa, manda para alguém, faz ato notarial, Tem que tem que ter começar a fazer uma provas. prova contra aquela pessoa. Isso, começa e seja estratégico. Toda vez que chegar perto daquele abusador ou abusadora, começa a gravar. Porque depois, as testemunhas desistem, ou então aquela pessoa começa a assediar outras, mas você tem ali um bloquinho de prova, você tem mensagens no telefone, você tem mensagens, você tem gravações daquela pessoa humilhando. E a mulher, ela tem proteção enquanto acontece esse processo na delegacia depois? Infelizmente, nós temos as medidas protetivas, né? Uhum. Por exemplo, se a mulher vai à delegacia e fala, olha, eu tenho medo que ele possa fazer alguma coisa, então é feito ali na delegacia mesmo a medida protetiva, com alguns, talvez não entrar em contato por telefone, não chegar perto, não ir aos locais de trabalho. Para poder evitar já mais algum outro tipo de contato, para não piorar Isso, e a se situação. ele quebra a medida protetiva, aí já vai para a delegacia. Tá. Talvez é um caso que não seja para ir para a prisão, mas se não cumpriu a medida, aí ele sobe para a delegacia, para o presídio. É a melhor coisa que tem a fazer, né? É não ficar quieta, não esperar chegar no limite ou esperar achando que isso não vai acontecer mais e Vai como acontecer. começar a tomar uma atitude, porque quem faz uma vez, faz sempre, né? E se não procurar ajuda psicológica, fala assim, doutora, me bateu, agora saiu e prometeu. Procurou psicólogo? Foi para algum lugar para pedir ajuda? Não? Então ele vai voltar a fazer. Por quê? Porque Vai. o que causava aquela fúria, aquela violência, não está sendo trabalhado. E um conselho que eu dou para todas as mulheres, todas as pessoas, na verdade. Vai iniciar um relacionamento, você tem filho, vai colocar alguém dentro da sua casa, vai na delegacia, puxa os antecedentes criminais daquela pessoa. Caldas Novas é um lugar que vem gente de todo mundo para cá, para fugir de muitas coisas. Então, às vezes, você está pegando um pedófilo, às vezes, você está pegando um serial killer, colocando dentro da sua casa com seus filhos, com a sua família, porque você não teve, às vezes, assim, de ir na delegacia e falar assim, fulano de tal, CPF tal, vai no Jus Brasil, pesquisa o nome da pessoa, se não tem um monte de Maria da Penha, se ele já não está respondendo processo de homicídio, processo de lesão corporal, conheça quem é essa pessoa que você vai colocar dentro de casa. Porque até para trabalhar com a pessoa, eu já falo, faz uma pesquisa. Você não sabe quem você está colocando dentro de casa. Isso é a mais pura verdade. E às vezes a gente não tem esse conhecimento para poder fazer essa questão que é uma coisa básica, né? Básica. Às vezes a gente fica ali na conversa, não, então tá, pode vir trabalhar amanhã. Mas a gente nunca nem colocou o nome dela na internet para poder ver se já tinha alguma coisa ou não, né? Isso. Muitas mulheres vêm, agora tá me batendo, tá com faca na porta do meu trabalho e tá fazendo não sei o que, quebrou meu carro inteiro. Aí eu vou lá com o nome do indivíduo lá no Jus Brasil. Menina, tem sim 5 processos. Morava em Minasul, tem agressão em Minasul. Morava não sei na onde, tem agressão lá. Tava em Goiânia, processo lá em Goiânia, Maria da Penha. Ou então outra coisa de lesão, porte de arma. Aquela pessoa, se olha assim o histórico dela, fala assim, isso aqui é uma pessoa que, se eu trouxer para minha vida, vai dar problema. Certeza. Então, Não assim, precisa nem testar, né? isso, eu geralmente oriento a pessoa, nossa, Vanessa, tô namorando. E aí, já puxou a capivara? Credo! Tem que ser desse Eu falo, jeito. tem que puxar. Tem que ser desse Tem jeito hoje. que... É o... É uma das formas da gente se precaver, né? Isso, e é um detalhe que pode fazer toda a diferença. Com certeza. Muita diferença. Aqui a Caldas Novas é porque ela
esconde, né, os seus problemas. Nós somos muito bons nisso, essa cidade. Mas aqui nós temos muitas pessoas que são violentadores, agressores, assim, em série, né? Ou seja, o dobro de cuidado agora sabendo dessa informação, né? Isso, e as mulheres precisam ter isso. A questão também que nós estamos tendo muitos casos aqui na cidade, que é o golpista do Tinder, não sei se você já assistiu na Já, Netflix. eu vi. Aqui em Caldas nós temos muitos casos Ah, assim, de homens que eles entram com a violência psicológica, mulher muito carente e tal, e ele começa a utilizar artifícios mesmo, são profissionais, para fazê-las se endividarem, fazer um monte de consignado, empréstimo, vender tudo que tem e dar o comprando dinheiro para pra ele. eles. E Ah, aí eles somem, não tem nenhum tipo de vínculo com aquela mulher e ela só fica com as dívidas. nossa, que terror. Isso é um outro pesadelo que a É gente fala depois, porque outro é pesadelo. outro pesadelo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Opa, quase caiu. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente sobre a violência contra a mulher, condomínio e fora do ambiente do condomínio também, que eu acho assim que fez todo sentido e encaixa também dentro do condomínio. E eu vou te convidar uma próxima vez para a gente poder falar mais sobre o golpista do Tinder, porque deve ter no condomínio também. Nossa, tem tudo. Realmente, eu que te agradeço pelo convite. Muito feliz de poder falar desse assunto que, infelizmente, é um assunto muito triste, mas é muito real, presente, né, na sociedade, e que nós Isso. precisamos começar a falar um pouco mais sobre isso. E sucesso para você. Obrigada para você E também. todos vocês, né, que estiver ouvindo e precisar de orientação, de informação, de socorro, é só entrar em contato com a gente ali, tem as redes sociais, né, do Instagram, que é a Cevan, Comissão Especial de Valorização da Mulher, ou então nas minhas redes sociais também, que a gente orienta e auxilia essa mulher da forma, né, que ela necessitar. E os homens também. É, isso é ótimo, né? Tem que ter um canal de comunicação próximo. Muito Isso. obrigada. Por nada, Até até mais. mais.